Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 16 de abril de 2023. Direita brasileira, balanço e perspectivas, diagnóstico e tratamento, é como eu chamaria o vídeo de hoje, que é resultado das minhas reflexões sobre o evento do qual eu participei ontem aqui em São Paulo, dia 15. O evento começou às 3 da tarde, foi até às 21 horas, depois houve um jantar que ainda foi até quase a meia-noite, organizado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, com apoio do Felipe Sabará, atual secretário de Desenvolvimento Social do governador Tarcísio. Estiveram presentes ao evento o deputado Ricardo Salles, a deputada Bia Kicis, o deputado estadual Tomé Abduch, do Movimento nas Ruas, e a minha amiga a vereadora Fernanda Bart, de Porto Alegre, e cerca de 500 ativistas da direita paulista e brasileira. Assim, veio gente de outros estados e do interior de São Paulo também para participar do evento. E o resultado do vídeo de hoje é a consequência das minhas reflexões sobre o que eu vi lá e sobre como eu tenho refletido sobre a situação da direita brasileira neste momento. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, mais uma vez meu agradecimento às pessoas que têm doado pelo Pix do canal. O volume de doações melhorou bastante, mas infelizmente ainda não são suficientes para a gente recuperar o perfil das doações que eu tinha lá antes de dezembro. Como eu tenho dito aqui, o resultado da eleição, o trauma do dia 8 de janeiro deu uma desanimada na direita brasileira, isso aconteceu com todos os canais, né? E eu estou na batalha para manter esse canal, que vai fazer 3 anos, dia 1º de maio. E é a doação mensal que você faz aqui que garante o trabalho que eu desenvolvo aqui, entregando para vocês diariamente informação e análise independente. E se você puder doar o seu Pix mensal, agradeço. Muito bem, gente, vamos lá. Houve todo tipo de fala nesse evento, algumas otimistas, algumas nem tanto. E eu preferi no evento focar as minhas falas numa espécie de lavação de roupa suja, né? Numa preocupação não com o que a direita conquistou, mas com o que a direita precisa fazer para honrar o seu legado, para continuar crescendo, evoluindo, amadurecendo e levando adiante as conquistas que nós tivemos e que eu reconheço. Tanto que eu fiz um vídeo aqui no canal, recentemente, um vídeo extremamente otimista, falando que o futuro da direita brasileira, o futuro da política brasileira é da direita, já que o Lula não permitiu a construção de lideranças que deem continuidade ao seu péssimo legado, e o presidente Bolsonaro, ao contrário, permitiu a emergência de várias lideranças novas que podem disputar o poder no futuro e, consequentemente, garantir uma perspectiva de futuro para a direita brasileira. Então, eu quero me somar aqui à fala do deputado Tomé Abduch, que foi nessa direção, uma fala otimista. Falou claramente que nós já somos cerca de 60 milhões de brasileiros que são politicamente conservadores, conscientes, sabemos o que queremos e sabemos o que não queremos. Isso é uma baita conquista. Uma ativista chamada Lilian, me desculpe Lilian, eu não fixei o seu sobrenome, também preocupada com algumas falas, inclusive a minha, que não são pessimistas do meu ponto de vista, são realistas, fez um balanço dessas conquistas da direita brasileira, focou na necessidade da gente ser otimista, e eu concordo, tanto que eu fiz um vídeo sobre isso, mas o meu objetivo no vídeo de hoje não é ser otimista nem pessimista, é ser realista, é tentar diagnosticar a situação na qual nós nos encontramos e o que nós precisamos fazer para ir além das conquistas que nós já tivemos. Primeira coisa para a qual eu quero chamar atenção é a seguinte. Dito e reconhecido que nós somos 60 milhões de brasileiros, que construímos em 10 anos uma consciência política que a esquerda levou 50 anos para fazer, quer dizer, a esquerda perde a experiência da luta armada lá no final dos anos 60 e passa décadas penetrando nas universidades, nas escolas, construindo gerações de profissionais que hoje estão no poder, no governo, nas organizações. Nós avançamos em 10 anos, como eu disse, o que a direita levou 50 anos para fazer. E devemos isso em grande parte à internet,
Devemos isso em grande parte ao professor Olavo de Carvalho, a tantas outras lideranças menos conhecidas com um papel de formulação intelectual tão importante quanto a dele, e devemos ao presidente Bolsonaro, que foi o líder de massas que popularizou esse discurso, que enraizou esse discurso na sociedade, que traduziu, digamos, em linguagem popular as bandeiras da direita, o discurso da direita, e ajudaram a construir a situação na qual nós nos encontramos. Mas, como eu disse, a minha preocupação não é apenas ficar batendo na tecla daquilo que a gente já construiu, é avaliar o que nós precisamos construir, e o primeiro requisito para isso é entender que nós somos uma massa desorganizada. Quer dizer, a nossa experiência política é uma experiência de rede social e de organização de manifestações de rua, e esses eventos de rede social e de rua, eles funcionam como espasmos. Quer dizer, eles explodem e refluem, e foram provocando as mudanças que aconteceram na política brasileira, desde o movimento que se ergueu de 2013 até o impeachment da Dilma Rousseff, depois com a eleição do presidente Bolsonaro, depois com a defesa do governo do presidente Bolsonaro, até chegarmos aos dias de hoje, em que nós estamos experimentando uma sequência de derrotas. Consequência daquilo que é o objetivo do meu vídeo, da nossa falta de organização, da nossa falta de estratégia, da nossa falta de musculatura. Então, se eu tivesse que utilizar uma imagem para a situação na qual nós nos encontramos, é como se nós fôssemos um organismo vivo, um corpo, sem esqueleto e sem um cérebro. De certa forma, o cérebro era composto pelo professor Olavo de Carvalho e por uma série de outras pessoas que estão aí, que continuam aí refletindo sobre questões políticas e filosóficas do nosso movimento, mas, digamos assim, é algo nebuloso, principalmente do ponto de vista da direção política, da condição estratégica. O professor Olavo de Carvalho era um filósofo, né? O filósofo não é um ativista político. Embora ele tivesse uma atuação política pública, ele não é um dirigente, nunca pretendeu ser e nem deveria ser. Né? Ele era alguém que refletia sobre a nossa realidade e nos entregava a sua sabedoria, o seu conhecimento sobre essa realidade, o que é diferente de alguém que pensa política e estrategicamente os rumos da direita. Então, é como se nós fôssemos um corpo sem um esqueleto, sem um partido e sem cabeças pensando os nossos rumos. Né? De certa forma, o deputado Luiz Felipe, ao promover esse evento que aconteceu em São Paulo, tomou uma iniciativa nessa direção, mas eu acho que a gente precisa amadurecer e ir além do que aconteceu neste evento. Então, aqui já vão duas reflexões que ficam como a minha contribuição à reflexão de vocês. Nós somos um organismo sem esqueleto e sem uma cabeça estratégica. E somos um ser político, né, a direita brasileira, que vive as consequências de um trauma. Esse trauma é resultado da consequência de 3 derrotas subsequentes e possivelmente de uma 4ª que nós vamos viver agora. A primeira delas é o resultado da eleição, que foi frustrante para nós. Podemos não ter perdido de direito, mas perdemos de fato. Né? O nosso presidente, o presidente que nós queríamos, não é o que está sentado na cadeira de presidente. Depois, o trauma dos erros cometidos no 8 de janeiro. Depois, o trauma do resultado frustrante da eleição para a presidência do Senado, a derrota de Rogério Marinho. Estamos em vias de viver mais uma derrota, que é o sepultamento da CPMI do 8 de janeiro. Espero que não, mas estou me baseando nas informações dos deputados de que dia 17 haverá uma retirada em bloco das assinaturas e que o governo vai conseguir sepultar a CPMI. Então é preciso que a gente, como acontece em todo o trauma, né, é preciso que façamos uma terapia, que a gente compreenda as causas da situação em que nos encontramos,
para que a gente não fique aqui chorando as pitangas para o resto da vida e não consiga evoluir para uma situação melhor. Isto é fundamental. Então, com base naquilo que nós conquistamos, 60 milhões de brasileiros conservadores, conscientes daquilo que queremos e não queremos, uma bancada parlamentar numerosa, e aqui eu vou falar de algo que por um lado é um mérito, por outro lado é um problema. Esta bancada parlamentar conservadora, liberal, numerosa que nós elegemos, não é a bancada de um partido. É uma bancada que se elegeu por vários partidos. Segundo o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, uma conversa que eu tive com ele, uma reunião de mais de 1 hora antes da live que eu fiz com ele aqui, antes desse evento, no PL, dos 100 deputados eleitos, 100 parlamentares eleitos, existem cerca de 60 que são realmente direita conservadora. Existem uns 10 que podemos botar na lata do lixo, que são caras que já se venderam para o governo do PT. E os demais, uns 20 e poucos, 30, que são deputados do Centrão, mas são de centro-direita. Portanto, esses 60 podem atrair esses 20 ou 30 para o nosso lado. E eu não sei quantificar para vocês quantas pessoas, quantos conservadores nós elegemos no Partido Republicano, no Partido Progressista, em outros partidos pequenos, no Partido Podemos, enfim, em outros partidos pequenos que gravitam em torno desses grandes, mas isto, por um lado, é bom, do ponto de vista de que nós temos uma bancada muito grande, por outro lado, implica numa dificuldade, que é assim, se não é uma bancada de um partido só, como é que nós vamos conferir a esta bancada organização e organicidade? Quer dizer, organização é diferente de organicidade. Organização significa o quê? Esta bancada atuar em bloco, se organizar em relação à definição de pautas, à definição de estratégias, a definição de reuniões, de uma dinâmica de funcionamento que caracterize a atuação de uma bancada organizada e unida no Congresso, mesmo estando em diferentes partidos. E organicidade significa o quê? Uma bancada que se organizada, coordenada, atuando a partir de planejamento estratégico, ela consegue conferir continuidade no tempo e efetividade, resultados da sua atuação. Portanto, a atuação dessa bancada, ela produz resultados perenes, consistentes, do ponto de vista de conter o que o governo faz e de construir uma perspectiva de futuro para a pauta, para a agenda da direita no Congresso Nacional e na política brasileira. E por que que isto é assim? Quer dizer, por que que nós conseguimos eleger essa quantidade enorme de parlamentares e esses parlamentares estão espalhados por vários partidos, a maioria deles no PL? Porque nós não construímos um partido. A direita brasileira não tem um partido próprio. E não sei se terá. Tá? Eu tenho informações de que o pessoal que construiu o Aliança pelo Brasil vai fazer uma tentativa de construir um partido, mas não sei se esse partido será o partido da direita, né? Porque conversando com o deputado Luiz Felipe, conversando com o deputado Medeiros, que os dois eu fiz live aqui no canal, ambos, sem se conversar, me disseram uma coisa que eu considero muito interessante, que os deputados da atual legislatura, especialmente aqueles que passaram pela experiência do PSL, não estão dispostos a repetir o erro que foi cometido no PSL, o que é bom. Qual foi o erro? Aquela dispersão, a brigalhada, o racha no partido, a tentativa fracassada de criar um partido que não vingou e, portanto, estão todos muito preocupados em se manterem unidos no PL. O que é bom, mas assim, eu não considero o PL, como não considero o Republicanos, como não considero o PP, o Partido Progressista, ou esses outros partidos pequenos que estão aí, o partido da direita. Quer dizer, são partidos do centrão, partidos de centro-direita,
que abrigaram os conservadores, que abraçaram o discurso conservador, as pautas conservadoras, mas que não são um partido. E este é um problema para o qual eu não tenho solução. Estou apenas aqui colocando para vocês o problema para reflexão. Então, eu não sei se nós teremos um partido, é possível que a gente continue com esta situação de termos deputados e senadores conservadores em mais de um partido, que a essa situação se some a tentativa de construir um outro partido, com a pretensão de ser o partido da direita, mas que só será o partido da direita se todo mundo que está espalhado nesses outros partidos migrar para ele. O que eu não sei se vai acontecer, o que talvez não aconteça. Tá? Então isso é um problema, isso é uma equação em aberto, com a qual nós temos que lidar. E o último problema que eu quero me referir aqui é o problema, que eu diria até que é um problema positivo, que nos foi legado pelo presidente Bolsonaro. Como eu disse no vídeo de ontem, o presidente Bolsonaro disse que não será o grande líder da direita brasileira, o grande líder da oposição. Que a disposição dele para contribuir com a direita brasileira e com o PL, o partido no qual ele está, é no sentido de percorrer o Brasil na promoção de eventos que reúnam pessoas e que ajudem a ampliação da penetração da direita brasileira do ponto de vista eleitoral nas prefeituras e nas câmaras de vereadores e possivelmente a eleição de uma grande bancada da direita em 2026, o que do meu ponto de vista é muito bom. Mas a gente precisa levar em consideração que nós não teremos mais o presidente Bolsonaro como o grande líder, como o cara que, digamos assim, senta com esses deputados e com esses senadores e diz assim, é por aqui, ó, gente, as pautas são essas, a estratégia é essa, o rumo é esse, o que vocês acham? Ouve os liderados, fecha a estratégia, conduz. Não. O presidente Bolsonaro deixou claro que não está disposto a cumprir esse papel. E repito, aqui não vai nenhuma crítica ao presidente Bolsonaro, eu compreendo que alguém na idade dele, que levou a facada que ele levou, que passou mais de 4 anos apanhando como ele apanhou no governo e que passou pela experiência de não vencer a eleição, entre aspas, esse não vencer, sendo que ele nutria a expectativa de vencer, tenha feito essa escolha. Isso é apenas um dado da realidade. Então o que nós temos aqui, para sintetizar? Uma direita traumatizada, que portanto precisa fazer terapia, precisa entender as causas dos seus erros, por que não estamos no governo, por que houve um erro brutal na ida a Brasília e nos eventos de Brasília, né? Por que não elegemos Rogério Marinho presidente do Senado e por que possivelmente não teremos CPMI do 8 de janeiro e o que precisamos fazer para corrigir esses rumos, passar a construir vitórias políticas. Como é que vamos lidar com a questão da heterogeneidade dos partidos no qual nós estamos e com a ausência de um partido? E como é que vamos lidar com uma realidade na qual o grande líder dessa direita, que é o presidente Bolsonaro, escolheu um caminho que nos deixa sem alguém que cumpra essa função do grande líder, do grande dirigente, do orientador. Acho que o presidente vai dar sua contribuição, mas esses são os elementos de uma realidade com a qual nós temos que lidar. E o primeiro passo para isso é perder o medo das ruas. Tá? Então, vou encerrar o vídeo aqui com uma notícia positiva. O resto aqui foram reflexões que eu deixo em aberto para a gente pensar junto, para a gente conversar. Quero ouvir vocês nos comentários do vídeo. Mas o pessoal discutiu claramente no evento de ontem a necessidade de voltarmos às ruas. E o pessoal está se organizando para uma manifestação aqui em São Paulo no dia 1º de maio. Sim, eu sei, está em cima do laço, menos de 2 semanas. Dia 1º de maio era uma data em que tradicionalmente nos últimos 3 anos nós organizávamos manifestações no Brasil inteiro. E vai ser, acredito eu, uma primeira experiência necessária para a gente perder o medo das ruas.
Eu não tenho expectativa que seja uma grande manifestação, uma manifestação de massas, e não acho que essa seja a meta imprescindível dessa manifestação. Espero que aconteça em outras partes do Brasil também, mas estamos botando a cabecinha para fora de novo, né? Vamos fazer uma manifestação para mostrar para as pessoas que nós podemos voltar às ruas sem ser presos, tá? Eu sei que está todo mundo traumatizado, todo mundo com medo de ser preso, mas eu entendo que uma das razões pelas quais o pessoal foi preso, né, e está sofrendo as consequências daquele erro do 8 de janeiro é o fato que havia uma contestação ao STF e é uma contestação ao sistema eleitoral que nós temos, né? Então eu acho que essas pautas têm que continuar no nosso horizonte, mas não são as pautas deste momento. Acho que a gente está vendo o Brasil voltar a um Brasil corrupto, como era nos governos do PT, estão assassinando a Lava Jato, estão trazendo as empreiteiras condenadas a Lava Jato direto para o jogo de novo, o MST está invadindo propriedades em todo o Brasil, a insegurança pública está campeando, a gente está vendo aí o que está acontecendo nas escolas brasileiras, parece que virou uma fábrica de atentados à vida de professores e estudantes nas escolas, a criminalidade está se expandindo pelo país. Acho que neste momento, se a gente escolher pautas que se colhem com esse sentimento da sociedade brasileira de preocupação com os destinos da nação frente ao desastre que está se construindo, está se desenhando com esse governo do PT, que a gente consegue voltar às ruas e começamos a pensar em levantar aquelas bandeiras mais adiante, ok? Então era isso, gente, né? Nós somos uma direita grande, 60 milhões de brasileiros politizados, conscientes, que sabemos o que queremos e sabemos o que não queremos. Não temos uma organização partidária única, temos que lidar com esta realidade. Não temos um grande líder que cumpra a função que o presidente Bolsonaro cumpriu até aqui. Daqui para frente vamos contar com o presidente Bolsonaro para outra coisa. E precisamos superar o trauma que sofremos, ou os traumas que sofremos no último período. E eu acho que nós temos plenas condições de superar esses problemas, de encontrar soluções. Que me perdoem a heresia, né? O Karl Marx dizia que quando a gente se faz certas perguntas, quando a gente percebe os problemas que tem, de certa forma a gente está dando os primeiros passos para construir as soluções, e é nisso que eu acredito, né? Apesar dessa análise realista, eu sou um eterno otimista e confio no futuro promissor da direita brasileira. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meu comentário diário no canal Tempo Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando, abril já passou da metade, e é o seu Pix mensal que garante a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos. O canal vai fazer 3 anos, dia 1º de maio, dia da manifestação, entregando a você análise, informação independente, comprometida com o Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso, defendendo ideias liberais e valores conservadores. Se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos e colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe o conteúdo que eu entrego aqui, eu agradeço. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais,
com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.